em que aspectos a religiosidade pode atrapalhar a vida de uma pessoa. A religiosidade, ela pode atrapalhar a vida de uma pessoa quando a pessoa ela não questiona de forma nenhuma tudo aquilo que é falado dentro daquele ambiente no qual ela frequenta, da igreja e tudo mais. Só que a religiosidade ela vai fazer com que a pessoa pense de uma maneira tão estruturada, tão fechada, e a religião ela tem uma função importante na sociedade. Ela é funcional para a sociedade, tem o seu papel. Mas a espiritualidade humana, ela vai muito além da religião, muito além. Tanto que uma pessoa que desenvolve a espiritualidade, ela vai ficando cada vez mais tolerante, ela consegue lidar e estar próximo de pessoas que são de outras denominações religiosas sem ter aquele pensamento ou aquele sentimento de que ela está se contaminando. O que não significa que ela precisa desejar ficar indo em outros ambientes de denominações diferentes das dela. Agora, quando se trata da religiosidade, e aí eu vou falar dentro de um contexto cristão, dentro da minha experiência como cristã católica, a religiosidade dentro desse ambiente, um dos prejuízos que eu pude observar na minha própria vida foi que dentro do âmbito, por exemplo, de pensamentos referentes ao crescimento financeiro, referente à prosperidade financeira, da maneira como eu fui ouvindo no ambiente onde eu fui criada, durante muito tempo ficou enraizado em mim de que era nobre ser pobre. E eu não vou entrar em mérito de que isso está certo ou está errado. Eu estou trazendo aqui para dentro de um contexto de como essa religiosidade pode atrapalhar nesse aspecto, por exemplo, que é onde eu observei um prejuízo pessoal muito importante. Quantas vezes, à medida que eu ia prosperando mais na minha carreira, eu ia ficando desconfortável com o fato de que aquilo parecia estar me tornando menos próxima na minha espiritualidade das coisas de Deus. Sendo que, na verdade, era a maneira como eu tinha absorvido essa crença. E quantas pessoas também, não só dentro desse contexto da prosperidade financeira, do enriquecimento, elas também têm, por exemplo, a religiosidade como algo que faz com que elas saiam da autorresponsabilidade e comecem a delegar muito para Deus. Então a pessoa ela começa, por exemplo, a não se responsabilizar pela forma como ela cuida da saúde física, mas ela vai rezar e pedir a Deus que cure ela. Vou dar um exemplo que eu já vi acontecer. A pessoa reza pedindo a Deus que cure ela do diabetes, mas na hora de fazer as escolhas alimentares, essa pessoa ela não faz boas escolhas alimentares, não busca um profissional da nutrição para orientar como é que ela pode se alimentar, para que ela possa controlar a glicemia e não ficar com diabetes cada vez mais piorando e a glicose cada vez mais alta e ela realmente tem um comprometimento da saúde ao ponto de vir a óbito por não cuidar da forma adequada. Então, uma vez que você começa a delegar aquilo que é parte do seu próprio papel, de você ter sua autogestão emocional, de você ter o autodomínio dos seus comportamentos, de você se responsabilizar pelas suas escolhas. Se você começa a delegar isso a terceiros, independente se é dentro de uma questão religiosa onde você delega para Deus, a partir do momento que você não entende que as suas ações também precisam acontecer, que as suas escolhas também determinam seus resultados e que delegar para Deus algo que você não está olhando e se percebendo antes de agir é uma maneira infantil de se posicionar perante a sua fé. Então eu vejo que os prejuízos da religiosidade estão em muitas vezes a pessoa confundir esse aspecto de fé com um aspecto de eu me coloco numa posição de filho, de total dependência, mas não olho para a parte do meu comportamento, para a parte da minha própria gestão das minhas emoções, dos meus comportamentos, de que forma eu posso fazer isso para que a minha vida flua de verdade da maneira como eu acredito. E aqui eu estou falando dentro de um contexto cristão, que é o que eu conheço em profundidade para me posicionar. De que maneira eu acredito que Deus me criou para viver? Se eu acredito que Ele me criou para viver bem, se eu acredito que Ele me criou para conquistar coisas boas para a minha vida, para a minha família, eu preciso entender onde está o meu papel de estar sim debaixo da vontade dEle,
mas também entender o que depende de mim, das minhas ações, das minhas responsabilidades, e o que não depende, eu conto com o auxílio dele, com as forças dele. De nada adianta eu pegar também e considerar que aquele que pensa de uma forma diferente da minha, que vem de uma outra denominação religiosa, ele é menos do que eu, ou ele precisa se converter à minha crença religiosa. Esse também é um outro aspecto da religiosidade que é prejudicial. Quanto mais desenvolvido uma pessoa se torna do ponto de vista emocional e espiritual, mais tolerante e melhor ela lida com as pessoas que pensam e vivem diferente dela, sem se colocar numa posição de hierarquia de superior ou de inferior, entendendo que somos apenas pessoas com pensamentos, crenças e escolhas diferentes, mas que ninguém precisa mudar para caber dentro da realidade do outro. Todos somos livres para fazer as nossas escolhas e que está tudo bem. Então, uma vez que você entende que a religiosidade nesses aspectos que eu pontuei podem causar prejuízos no desenvolvimento emocional e comportamental do ser humano, é aí onde a gente precisa rever para tirar desse ambiente onde as pessoas se colocam para estar em contato com Deus aquilo que de fato vai elevar e tornar ela uma pessoa cada dia melhor e, nesse caso que eu estou falando, um cristão cada dia melhor.